Galera, vamos começar a nossa semana 8. A semana 8 eu vou fazer assim com vocês, ó. Primeira aula eu tô gravando agora. A segunda aula é uma aula de princípios de eletrização. É uma aula muito difícil para filmar com experimentos. E eu tenho essa aula do meu curso de específica. Então eu vou encaminhar para vocês. Apesar de ser uma aula do curso de específica, não envolve nada matemático, simplesmente são os processos de eletrização, atrito, contato e indução. Então uma aula bem legal, ela vai ser encaminhada para vocês como aula 2 da semana 8, legal? E depois, lei de Coulomb e campo elétrico, eu filmo na aula 3. Muito massa, Josés, estamos chegando no final do nosso curso. Semana 8, aula 1. A gente fala então de eletrostática, começamos a falar rapidamente do átomo, tá? Eu sei que isso daqui é mais matéria da química, a galera da química fala disso daí, mas os modelos atômicos são importantes. Então a gente tem aí o modelo de Dalton, né, o modelo de Dalton, John Dalton, deve ter feito esse modelo ali por meados dos anos 1800, ali em torno de 1800. A gente chama ele de bola de bilhar, maciço, indivisível e não contém carga elétrica. Então, para a física, ele não tem muito interesse, porque ele não tem carga elétrica, ele não explica nenhum princípio de eletrização. Aí houve um cara que descobriu a partícula chamada elétron, o JJ Thomson. O Thomson, vamos ver aqui, deve ter feito isso ali por 1840, 1850. Eu não estou com a data aqui agora, mas eu estou pegando pela idade do cara, quando que ele nasceu e quando que ele faleceu. Então, só para você ter uma ideia. O Dalton tem essa ideia aí do pudim com passas, que remete aos gregos, átomo indivisível. Aí vem o Thomson e descobre o elétron, descobre uma partícula subatômica. Aí a gente chama esse modelo de pudim com passas. Era uma massa positiva com elétrons incrustados, elétrons negativos incrustados ali. Esse átomo já começa então a explicar o processo, como que um corpo pode ser eletrizado. Então um corpo pode ficar positivo? Pode. Eu retiro essas passas, eu retiro esses elétrons, ele fica positivo. Se eu inserir mais elétrons, ele fica negativo. Então isso já explica a eletrização dos corpos. O Thomson também tentou calcular a carga do elétron, esse valor que está aqui, ó. Ele tentou calcular isso, mas um outro americano conseguiu antes dele, um cara chamado Robert Millikan. O Millikan fez uma experiência eletrizando um vaporzinho de óleo e olhando para o microscópio. E através desse microscópio ele conseguiu calcular a carga dessas microgotinhas. E repetindo essa experiência inúmeras vezes, ele consegue calcular a carga de um único elétron. Fenomenal. Então esse valor aqui, ó, devemos ao Robert Millikan. Rutherford estava interessado em estudar mais propriedades desse átomo, né, cara, dessa partícula recém-descoberta. Rutherford, olha a época que ele viveu aqui, ó, 1871 a 1973. Então ele foi contemporâneo do Thomson. Então ele pega o trabalho do Thomson e fala, que legal, cara, temos uma partícula subatômica, vamos estudar isso daí. Para estudar, ele bombardeou partículas alfa em átomos de ouro e fez a descoberta do núcleo do átomo. Então a ideia dele era um mini sistema solar. O átomo era um mini sistema solar. Mas tinha um problema. Esse mini sistema solar não se estabilizava. No modelo do Dalton, o átomo não podia ser estável. Então o modelo do Dalton tinha coisas erradas que foram corrigidas pelo modelo do Bohr, que continua sendo um modelo de sistema solar, só que ele trabalha com a chamada energia quantizada, né? Os elétrons ficam em camadas, só tem algumas camadas que esses elétrons podem ficar. Então tá aqui uma sequenciazinha do desenvolvimento do modelo atômico. Então esse que está desenhado aqui, ó, seria aí o modelinho do Bohr, né? Eu representei várias órbitas dos elétrons aqui. É só aquele modelinho que a gente acha em livros de química e física. Qual que é o nosso interesse? Vamos dar uma olhadinha no núcleo. Que partículas que nós temos no núcleo? Núcleo nós temos então os prótons e nêutrons.
Os prótons têm carga positiva e eles são formados por partículas menores, tá? Vamos colocar uma observaçãozinha aqui, ó. Quarks. Quarks são partículas que formam prótons e nêutrons. A gente descobriu isso de maneira mais recente, nos últimos 40, 50 anos, que a gente descobriu essa ideia aí dos quarks, que são partículas que formam prótons e nêutrons. Por exemplo, eu quero formar um próton. Para formar um próton, um P+, aqui, ó, ele é formado por 2 quarks do tipo up, é o nome deles, tá? Quark do tipo up, e um quark do tipo down. E para formar um nêutron, é um quark do tipo up, mais 2 quarks do tipo down. Aí, ó, essa é a receita para a gente formar um próton e um nêutron. Professor, e qual que é a receita para formar um elétron? Não tem receita, cara. Elétron é fundamental, tá? Elétron é fundamental. O elétron não quebra, pelo menos com a teoria que nós temos hoje e com as experiências que nós temos hoje, o elétron não quebra, ele é uma partícula fundamental. O que deixa esse núcleo unido, tão coladinho? Porque esse núcleo tem carga positiva, a carga positiva ele tende a se estourar. Se chamam forças nucleares. As forças nucleares que deixam o núcleo coladinho. E elas são estudadas por uma física específica, chamada de física nuclear. A física nuclear vai trabalhar só com essas forças internucleares. Assunto legal isso daí. Então no nosso átomo temos núcleo, com prótons e nêutrons, e elétrons na eletrosfera. A carga do próton positiva, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, calculada pelo Millikan, pelo Robert Millikan. E a carga do elétron é negativa de mesmo valor. A carga elétrica ela tem algumas propriedades fundamentais, propriedades interessantíssimas que sempre vão acontecer. Em um sistema isolado, eletrostaticamente, a carga se conserva. Então assim, a carga não pode brotar do além, entendeu? A carga ela se conserva. Se um sistema tinha carga zero, por exemplo, vamos pegar aqui, você vai ver essas experiências na segunda aula. Eu pego aqui, por exemplo, lã e canudo. Lã e canudo. Um canudinho e um tecidinho de lã aqui, ó. Neutro, neutro. A quantidade de carga elétrica, zero. Passo um no outro, ele vai adquirir propriedades elétricas. Tá? Vamos ver se... É que tem um... Aí, tirei. Tinha um papel alumínio grudadinho nele aqui, ó. Ele adquire propriedades elétricas, ó. Ele fica coladinho no quadro. Tá? E tá colando, cola para todo lado. Cola no braço, cola para todo lado. Tá? Esse canudinho, ele ficou com uma carga negativa. A lã tem que ter ficado com uma carga positiva, porque a carga elétrica se conserva. Tudo que esse ficou negativo, esse fica positivo. Tá? Você vai ver esses processos de eletrização na segunda aula. A carga tende ao equilíbrio. Então, na natureza, o número de prótons e de elétrons tende ao equilíbrio. Então, ali, abandonado na caixinha, esses corpos estão praticamente neutros. Eu estou praticamente neutro. Tudo está praticamente neutro, a não ser que eu eletrize. São os processos de eletrização. Então isso tende ao equilíbrio. E a carga de um corpo é dada por essa equaçãozinha que é o Quiné. Quiné. Que é a carga dada em coulombs. N é o número de elétrons que você ganha ou perde. Ganhou elétrons fica negativo. Perdeu elétrons fica positivo. E o E chama-se carga elementar. É o valor da carga do elétron sem o sinalzinho negativo, tá? Carga elementar. Aí, mais ou menos, é se ele ganha elétrons ou perde elétrons. Ganhou elétron fica menos, perdeu elétron fica mais. Tá aí, povo, algumas propriedades das cargas elétricas. Tem uma imagenzinha aqui, ó, vou compartilhar com vocês, dos modelos atômicos. Ó, peguei ali no Brasil Escola, uma imagenzinha bem legal, ó. Modelo de Dalton. Tá? Mesma substância, então é a menor partícula daquela substância, ela é indivisível, indestrutível e não tem carga elétrica.
Depois veio o Thomson, dizendo um átomo é neutro, mas ele tem um núcleo positivo. Na verdade, o termo certo não é nem núcleo. O átomo é positivo e os elétrons negativos. Tá? Não existe um núcleo aí, essa palavra não ficou muito legal. Núcleo entra com Rutherford. Tá? O núcleo denso e pequenininho, que é positivo, com os elétrons orbitando em volta. Aí o Bohr, que entra lá com os níveis de energia, o modelinho de camadas. Legal? Vamos já embalar nos exercícios aí então, ó. Já tá no pente. Vou fazer um exercício só nessa aula, porque depois eu vou passar princípios de eletrização, lei de Coulomb e faço os exercícios no final, tá bom? O cara fala assim: sobre os núcleos atômicos e seus constituintes são feitas 4 afirmativas. Núcleos atômicos são constituídos de prótons, nêutrons e elétrons. Pode parar. Elétron não. Núcleo é constituído de próton e nêutron. Afirmativa 1 tá falsa. Se ela tá falsa, você elimina a letra B, letra D de dado e letra E de elefante. Você eliminou 3 com uma afirmativa só. O próton é uma partícula idêntica ao elétron, porém de carga positiva? Não, de jeito nenhum. Existe uma partícula que é idêntica ao elétron com carga positiva. Ela se chama positron. Ela é feita de antimatéria. É a antipartícula do elétron. Tá? O próton é muito diferente. O próton é uma partícula nuclear formada por quarks. O elétron não. Né? Então, não, tem nada a ver. Já matou o teste, né? Concorda? Já matou o teste. 3. Os núcleos atômicos. Nos núcleos está concentrada quase a totalidade da massa? Sim. O próton é umas 1000 vezes mais pesado que o elétron. Então, sim. Forças nucleares são responsáveis por manter unidas as partículas que compõem os núcleos atômicos? Perfeito. Força nuclear forte e força nuclear fraca são as forças nucleares que mantêm o núcleo unido. Legal, povo. Com isso daí ficamos aí com a 3 e 4, 3 e 4, afirmativa C. Então essa foi a primeira aula, introdução sobre carga elétrica. Agora eu vou encaixar uma outra aula. Estou careca na outra aula. E eu acho que eu estou mais magro também na outra aula. Foi uma aula difícil de fazer, porque você viu que eu tenho um monte de experimento que eu tenho que colar na câmera. Eu demorei muito para filmar ela, então eu vou encaminhar ela na íntegra para vocês. E depois dela eu volto a filmar lei de Coulomb e campo elétrico. Fechou? Até a próxima aula. Valeu!